Olá, aluno. Então vamos para a nossa última aula referente aí ao curso de LGPD, tá? Para quem não viu os outros vídeos, isso aqui é um grande resumão também, né? Claro que vai ter conteúdo novo, mas aí esse vídeo por si só já pode gerar todas as informações que vocês precisam aí para estar adequando a organização à Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Após esse exercício, você pode aí estar solicitando para a gente a realização da prova, né? Da prova do exercício final, e a gente pode postar um link para vocês, enviar para vocês aí por e-mail. Essa solicitação pode ser por e-mail, tá? Você vai mandar uma solicitação para diretoria@bjtreinamentos.com.br, que está aparecendo aqui embaixo, e a gente vai te passar aí as condições financeiras para que você possa fazer o respectivo exercício, né? E a gente possa corrigir, e você passando, a gente emite aí um certificado de proficiência nesse respectivo conteúdo, tá bom? Boa aula para vocês. Então vamos lá, Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Esse conteúdo aí foi criado por mim, baseado, né, em todo o material de referência que a gente fez aí, a nossa pesquisa no que tange ao atendimento da respectiva norma. Bom, salientar para vocês que geralmente isso está ficando a cargo da área de gestão da qualidade, porque envolve garantia de eficiência e eficácia nas ações. Então, vão existir procedimentos, vão existir mapeamentos, vão existir levantamento de riscos, né? Então, por conta disso, isso está sendo aí, em algumas situações, alocado para a área. Quem está deixando isso a cargo do TI ou da área de direito está muito enganado, porque a parte de direito e a parte de tecnologia da informação são partes do todo, né? Mas quem vai gerenciar isso aí é um sistema de gestão que vise a garantia da ausência de falhas, tá? Mas aí vamos lá, esse aqui sou eu, sou credenciado ao Sebrae Tech PE. Esse currículo ele está muito direcionado, tá? As experiências relacionadas à LGPD. Então, Sebrae Tech PE, RN Sergipe, sou todo o Bureau Veritas Certification, a BNT. Eu atuo no processo de adequação de empresas, aí tem algumas empresas que eu estou atuando nesse momento, né, da gravação do vídeo, empresas que eu já atuei, tá? Também tenho atuado na adequação da 27001, que está relacionada à segurança da informação. Sou de toda 31.000, especialista em compliance, educação ambiental, tecnologia, gestão financeira e técnico em química. Esse basicamente é o meu currículo aí. Bom, vamos começar agora, tá? Falando sobre o controle de segurança de dados e esse contexto histórico. Vale salientar também que qualquer dúvida que vocês tenham a respeito do material ou do conteúdo, vocês podem aí estar mandando mensagem aqui no próprio YouTube. A gente estava com dificuldade para responder, mas agora a gente vai ter uma proatividade maior no que tange a essa plataforma. A gente vai dar uma vai focar, né? Vai priorizar essa plataforma, digamos assim. Bom, então o artigo 12 da Declaração de Direitos Humanos de 1948, o que é que ele traz, tá? No contexto histórico, né? Até surgir a LGPD. Ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada, na sua família, no seu domicílio ou na sua correspondência, nem ataques à sua honra e reputação. Contra tais intromissões ou ataques, toda pessoa tem direito à proteção da lei. Isso, quando se fala em vida privada, se fala também de dados pessoais. É uma propriedade, né, do titular, da pessoa natural. Então, a primeira lei ela surgiu na Alemanha em 1970, que focava justamente isso, essa garantia do direito, né? Então aí você vem na sequência o aumento da circulação transfronteiriça de dados pessoais de forma automatizada, acarretou em 1981 uma convenção europeia sobre o tema. Então essa convenção teve como objetivo, né, conciliar valores fundamentais do respeito à vida privada e da livre circulação de informações entre os povos. Você imagina um monte de informação aí tramitando entre países, né? Cada país com sua respectiva regulação. Umas regulações mais rígidas, outras regulações mais suaves, e isso poderia ser um problema, né? É um problema, na verdade. Então, na União Europeia aí surgiu a Diretiva 9546, né? CE de 95, a primeira lei, pode-se dizer assim, né? Que é, no caso, fundamentos e finalidades que justificam a proteção de dados. Então, basicamente, explica para
empresas e para usuários o porquê dessa respectiva proteção e os ganhos tanto para a empresa como para os titulares. Tá? Em 2012 surge na Europa a GDPR, que é a General Data Protection Regulation, né? Que no caso essa legislação especificamente é a premissa inicial das demais, ou seja, quando um país deseja regular o uso de dados pessoais, ele vai se alimentar nessa respectiva GDPR, tá? A nossa LGPD é baseada na GDPR, né, a nível mundo, tá? E no caso ela entrou em vigor em 2018 e é influenciada por vários países aí. 2018, né, como vocês perceberam também, eu vou daqui falar para vocês que casa muito com a sanção da própria LGPD aqui nacional que temos, né? Bom, o sistema de tratamento de dados estão a serviço do indivíduo e não o indivíduo ao serviço do sistema de tratamento de dados. Isso é importantíssimo. Por quê? Gente, eu não posso deixar à mercê, digamos assim, os meus dados à mercê de um sistema de tratamento. Eu não posso convencionar, por exemplo, um sistema operacional sem regras, sem bloqueios de visualização, sem redução do nível de acesso. Então, ele tem que pensar no meu direito como pessoa natural, tá? E não o contrário. Então, aqui, considerando que os sistemas de tratamento de dados estão ao serviço do homem, que devem respeitar as liberdades e os direitos fundamentais das pessoas singulares, independentemente da sua nacionalidade ou da sua residência, especialmente a vida privada, e contribuir para o progresso econômico e social, o desenvolvimento do comércio e o bem-estar dos indivíduos. Então, essa basicamente é a ideia. O histórico. A gente teve aí que meio que impulsionou a Lei Geral de Proteção de Dados, um escândalo da CIA em 2013, que foi um ex-técnico da CIA que divulgou esquemas de espionagem do Israel. Isso ficou muito forte na época, não sei se vocês lembram, mas inclusive ele teve que sair do país, teve todo um problema diplomático relacionado a esse caso. O outro foi que em 2018 houve o escândalo do Facebook, né, onde vários dados foram recolhidos de forma inapropriada e usados inapropriadamente. Tá? Então isso também ocorreu, o que também impulsionou. Né? Lá o histórico no Brasil, em 2010, houve a primeira consulta pública sobre o tema, né? Vamos discutir sobre essa necessidade de proteção, sobre leis a respeito. Em 2011 teve a Lei de Acesso à Informação, a 12.527 de 2011, tá? Teve a Lei Carolina Dickmann, que foi relacionada a vazamento de dados. Eu não sei se vocês lembram. Carolina Dickmann é uma atriz da Globo que teve imagens suas vazadas. Então, isso teve uma repercussão nacional e se criou essa lei, a 12.732. Aí, no 2014, teve o Marco Civil da Internet, que é um conjunto de leis para regular o uso da internet no país. Em 2015, teve a segunda consulta pública, né, para obter informações a respeito dessa regulação. E em 14 de agosto de 2018, teve a publicação da LGPD, passando a entrar em vigor 18 meses após sua publicação. Aí, em junho de 2019, é prorrogado por 6 meses a entrada em vigor da LGPD, ficando para agosto de 2020. Essa respectiva entrada em vigor, né? Ou seja, ela passar a ser lei regulada. Então, devido à pandemia, em junho de 2020, a Lei 14.010 foi aprovada e definia que as sanções somente entrariam em vigor a partir de agosto de 2021. Tá? E na sequência teve a criação da ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que regula, né, tudo isso, e os órgãos fiscalizadores, a ANPD, PROCON e Ministério Público, são os órgãos que hoje efetuam diligências e, no caso, autuam as empresas que não estão atendendo às respectivas necessidades, né, digamos assim, as respectivas orientações da lei. Tá? Vamos falar um pouco de termos e definições, né, para recordar aí. Então, agentes de tratamento de dados podem ser controladores ou operadores. Controlador é aquele que capta o dado e aquele que define a respectiva finalidade do uso. O operador é aquele que utiliza o dado em nome do controlador, né, com a nuência do controlador, mas com aquela respectiva finalidade específica.
No que tange à anonimização, né, você tem aí a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento de tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação direta ou indireta ao indivíduo. Se isso acontece dentro de uma organização, um método de anonimização ou criptografia, basicamente a lei geral não será aplicada nesse momento, tá? Porque o dado está anonimizado, então eu não posso... as medidas de controle que eu vou precisar ter, talvez elas não sejam necessárias. Então você tem também a Autoridade Nacional, né, que é o órgão de administração pública responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento dessa lei em todo o território nacional, né, que eu acabei de falar, NPD. Conjunto estruturado de dados pessoais estabelecidos em um ou em vários locais, em suporte eletrônico ou suporte físico, tá? Então essa é a definição de conjunto de dados. O bloqueio, né? Bloqueios seria a suspensão temporária de qualquer operação de tratamento, mediante guarda ou dado pessoal ou banco de dados, tá? Então isso também é uma outra possibilidade, é uma sanção, né? Bloqueio do banco de dados. A autoridade pode solicitar isso. Manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para finalidade determinada. Então isso é concessão. Eu, como titular, concedo o uso dos meus dados para aquela determinada finalidade. O controlador, que seria pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Então é ele que decide, né? Então, dado anonimizado, como eu falei para vocês, é um dado relativo ao titular que não possa ser identificado. De alguma forma ele é criptografado, ele é bloqueado, né? Digamos assim. Bom, segundo o Estatuto o ECA, né, crianças de 12 a 18 anos, para que seja utilizado seu respectivo dado pessoal, é necessária a anuência ou autorização de um responsável legal, um adulto. Dado pessoal sensível seria um outro dado relacionado ao titular, mas que não seja um dado direto. Por exemplo, CPF, identidade, nome, é dado pessoal. Mas origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política, vida sexual, dado genético, tudo isso é considerado dado sensível para a LGPD, que também é passível de controle, tá? A eliminação, a exclusão de dado ou de conjunto de dados armazenados em banco de dados, independentemente do procedimento empregado. Então, essa exclusão pode ser uma descaracterização de um HD, essa exclusão pode ser a trituração de um documento físico, né, via trituradora. Então, é isso. Encarregado de proteção de dados, ou seja, o DPO, né, uma pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador e os titulares e a NPD. Então, essa pessoa aí vai ser a interface, digamos assim, entre os dois, tá? O respectivo, o que a gente chama de controlador, encarregado de proteção de dados, ou DPO. Bom, a garantia da segurança da informação, a capacidade de um sistema de organização assegurar a disponibilidade, integridade e a confidencialidade e a autenticidade da informação. A Política Nacional de Segurança da Informação, PNSI, né, dispõe sobre governança da segurança da informação aos órgãos e entidades da administração pública federal em seu âmbito de atuação. Então, esse documento vai dar algumas diretrizes onde o sistema de gestão da informação ele pode ser baseado, tá? Eu digo na construção dentro de uma organização, porque cada organização vai ter o seu sistema de controle de segurança da informação. Então, tem empresas que são certificadas na 27001. Então, ela tem o ápice, digamos assim, do que tange a controle de sistema de gestão, né? Bom, garantia da segurança de dados seria garantir a segurança da informação dentro da organização via ferramentas ou sistema de gestão que estabeleçam controles específicos, tá? Interoperabilidade, capacidade de sistemas e organizações operarem entre si. A Autoridade Nacional poderá dispor sobre padrões de interoperabilidade para fins de portabilidade. Ou seja, digamos que você tem um cadastro seu lá na Oi, que é migrar para TIM. Então, isso é uma portabilidade que vai ser realizada. Você sai de uma operadora e parte para uma outra operadora, né? Então, é necessário que os dados sejam mantidos e sejam transferidos por solicitação do titular. Bom, operador, pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Então, por exemplo, digamos que a sua empresa ela contrate um serviço de exame médico, tá?
a um laboratório. E você vai lá no laboratório, na verdade você manda aí para o laboratório, né? Informações de funcionário, dados de funcionário. O que é que vai acontecer? O laboratório vai ter acesso a essa informação e ele pode usar de forma inadequada. Então, o laboratório ele se enquadra como operador nessa situação. Tá? É um exemplo. Órgãos de pesquisa, órgãos de entidades públicas que vão fazer pesquisa de mercado, né? Pesquisas relacionadas à própria LGPD. Então, como isso vem no termo de definições na NPD, porque é necessário, geralmente, a utilização desse tipo de serviço, e pelo menos inicialmente, né? Relatório de impacto e proteção de dados é um documento, né, do controlador que define qual é o fluxo de dados dentro da organização, que define quais são os mecanismos de mitigação, de salvaguarda em caso de problemas relacionados à utilização dos dados. E, no caso isso, e o procedimento de preparação e resposta, né, a incidentes, digamos assim, que também tem essa respectiva função. O titular seria uma pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento. Então, o titular é o dono dos respectivos dados. Tá? No caso, seria você, por exemplo, quando dá os seus dados para fazer um cartão de crédito. Você é o titular do dado. Transferência internacional de dados é a transferência de dados por pessoas para países estrangeiros ou organismo internacional do qual o país seja membro. Então, se eu passo isso para outro país, para outra unidade da minha empresa, isso é o que a gente considera transferência internacional de dados. Bom, ainda em termos de definições, né, nós teremos aí o tratamento, ou seja, o que é o tratamento? Seria toda a operação realizada com dados pessoais como as que se referem a. Então, em se tratando de cada tipo de tratamento, vamos conversar um pouquinho sobre isso agora. Então, acesso, né? Possibilidade de comunicar-se com o dispositivo, meio de armazenamento, unidade de rede, memória, registro, arquivo, etc. Então, você foi lá e abriu um documento, você teve acesso àquele documento ou àquela informação. Então, isso é o conceito de acesso. Armazenamento seria a guarda daquele respectivo material, daquele respectivo dado. O arquivamento seria o ato ou efeito de manter registrado um dado, embora já tenha perdido a validade ou esgotado a sua vigência. Ou seja, saiu do ativo, ele vai para o arquivamento. Tem empresas que fazem isso até por meio de operadores. Avaliação, ato ou efeito de calcular valor sobre um ou mais dados. Então, eu posso fazer inferência baseado no volume de dados que eu fizer a captação. Quando eu falo inferência, eu estou me referindo, por exemplo, à criação de um gráfico. Classificação, maneira de ordenar os dados conforme algum critério estabelecido. Então, eu vou sequenciar. Seria o que a gente chama de indexação dos dados. Eu posso sequenciar por data, eu posso sequenciar por cliente, né? Seja lá o que for. A coleta, recolhimento de dados com a finalidade específica. Então, eu estou captando, estou coletando, estou recebendo aquele dado. Por que eu preciso entender isso? Porque isso são formas de manuseio dos dados. E tudo é previsto, né? Tudo é passível da LGPD. Comunicação seria a transmissão do dado, tá? Transmitir informações pertinentes a políticas de ação sobre os dados. O controle seria manipular, regular, determinar, monitorar, tudo isso faz parte de controlar esses dados. A difusão seria difundir em massa o respectivo dado. Aí, por exemplo, eu posso estar me referindo a um mailing, tá? Onde você vai lá e explode para várias pessoas uma determinada informação. A distribuição, que eu posso distribuir nos setores aquele respectivo dado. A eliminação de dado, que seria a exclusão do respectivo dado. A extração do dado, que seria copiar, né, de onde ele estava, aquele respectivo dado. A modificação, que seria um enriquecimento do dado, uma alteração do dado. Tem o processamento de dado, que eu estou utilizando para a minha atividade, para a minha rotina. Eu posso processar um dado pessoal para a elaboração de uma folha de pagamento, por exemplo. A produção, eu visualizo aquele respectivo dado e eu gero aquele dado. Se eu precisar, por exemplo, preencher um cadastro de um potencial funcionário, de um candidato a uma vaga, e no caso não tem lá a etnia, mas eu percebo a etnia, eu coloco isso, eu estou produzindo aquele respectivo dado pessoal. A recepção do dado, que seria receber os dados, né? Aí, após uma respectiva transmissão. Então, quando eu passo de um setor para o outro setor que está recebendo, ele vai aí, né, receber aquele respectivo dado. Então, isso é recepção.
A reprodução do respectivo dado, tá? Que seria copiar. Quando eu pego um dado físico, por exemplo, e levo para uma copiadora, automaticamente eu estou reproduzindo aquele respectivo dado. A transferência daquele respectivo dado, eu posso transferir ele de um lugar para outro, tá? A transmissão, aí pode ser um dispositivo lógico, por exemplo, eu posso mandar por e-mail, eu posso fazer isso via uma plataforma ou um sistema específico. E a utilização daquele respectivo dado, tá? Que isso é outra informação extremamente relevante. Eu estou utilizando para uma determinada finalidade, digamos assim, tá? Bom, o uso compartilhado de dados, eu posso estar fazendo isso com uma empresa que esteja fora do país, eu posso estar fazendo isso com uma empresa nacional, e eu estou compartilhando aqueles dados ali em tempo real com aquela determinada empresa, claro que obedecendo o que requer, né, a respectiva legislação. Tanto uma como a outra empresa que está, no caso, utilizando. Bom, saindo um pouco dos termos e definições, vamos falar das sanções, né? Multa de até 2% do faturamento anual limitado a 5 milhões de reais. Então, basicamente, a Lei 13.709, ela traz isso daí, como também o bloqueio de dados. E retratação pública, que não está escrito aqui, tá? Mas é bom que vocês tenham ciência disso. Então, a organização ela vai ter que se retratar publicamente, caso o dano tenha sido muito, muito grande, né? Digamos aí. Bom, aqui que a gente tem alguns casos. Ó. A Cyrela, tá? Vale salientar que, na hora que eu estou postando esse vídeo, a Cyrela ela foi inocentada a respeito dessa acusação, mas lá em 2018, tá? Eu posso publicar aqui, porque isso está em tudo quanto é canto, né? Está público, digamos assim. Ela estava vazando, né, dados aí, ou ela, ou alguém internamente, né? Você não pode acusar, também nem sei o que aconteceu aí a nível de investigação, então ela pode estar inocente, tá, gente? É bom deixar claro isso. Mas, de toda forma, chegou uma indenização de 10 mil reais a um cliente que teve seus dados aí repassados para outras empresas, digamos que sejam empresas similares ao negócio da respectiva Cyrela. O que era uma prática e uma rotina antigamente. A pessoa coletava aquele banco de dados e distribuía para fornecedores parceiros estarem aí repassando essa informação, né, para a captação de clientes. Tá? Aí você tem aí a história da British Airways, tá? Que aí foi um caso mundialmente conhecido, que a empresa foi multada por violar as normas de regulamentação geral da proteção de dados, GDPR, na sigla em inglês, né, que vigora pela União Europeia desde 2016. Inspirou a Lei de Criação Geral da Proteção de Dados, que foi o que a gente conversou antes. Em resumo, foram 183 milhões de euros nesse vazamento. Então tá aqui, o caso aconteceu em 2018, quando a British Airways vazou dados de aproximadamente 500 mil de seus clientes, envolvendo nomes completos, endereços, passagens de viagens já realizadas, agendas, login, informações de cartão de crédito, dentre outras aí, informações. A empresa é grande, poderia ter investido em segurança da informação e não investiu. Então, por conta disso, é que basicamente ela foi mais penalizada. Tá? A gente teve o Google, né? Então, o Google acredita que está dentro da lei quando fez suas mudanças nas políticas de privacidade. Ela se adequou, proativamente o Google buscou a adequação ao LGPD, mas aí ela teve uma pequena falha, que foi isso aqui. Ó. O Google fez quase tudo como a lei mandava, publicou o comunicado sobre as mudanças em suas políticas de privacidade e proteção de dados, alertou todos os usuários sobre as novidades e até criou uma página especial dentro da plataforma para esclarecer dúvidas sobre a nova política de dados. Entretanto, ficou essa brecha em aberto. Então, como ela não fez isso, né? Terminou que quando a gente fala do que foi que aconteceu, isso aqui, ó. No caso, fez quase tudo, né? Publicou o comunicado sobre as mudanças em suas políticas de privacidade e proteção de dados, alertou todos os usuários sobre as novidades e até criou uma página especial dentro da plataforma para esclarecer dúvidas sobre as novas proteções. Entretanto, ficou essa brecha em aberto, né? Não forneceram aos usuários informações suficientes sobre a política de consentimento para tratamento de dados. Então, basicamente, foi isso que aconteceu, tá, gente? Não está no último, está no segundo parágrafo aí que vocês estão vendo. A Cacau Show, né, que é uma funcionária e processou a filial da Cacau Show em Ponte Nova, no interior de Minas Gerais, pela divulgação de seu celular sem autorização no site da empresa. A loja de doces usava o número da ex-empregada como se fosse um contato oficial e por isso foi condenada a pagar uma indenização de 5 mil por danos morais e acusada de violar a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Tá? Bom, uma corretora de seguro da Aparecida do Taboado,
né, que também aconteceu um problema lá com ela, que foi o seguinte: a atuação teve por base suposta irregularidade referente ao uso indistinto pela corretora de seguros dos dados fornecidos pelos pretendentes aos empréstimos. A empresa não apresentou documento que demonstrasse manifestação de consentimento do uso de dados, tampouco da finalidade pretendida, o que culminou com a aplicação da multa pelo PROCON de Mato Grosso do Sul, tá? Então, isso que aconteceu aí. Então, percebam que existem casos. A ANPD, ela mantém um portal de violações, que vocês estão vendo aqui, ó, nesse link, e que você vai poder visualizar que já estão havendo sanções, processos a nível Brasil. Então, as organizações precisam, sim, atentar aí para o atendimento a essa respectiva lei geral, aplicada também à pessoa física, né, caso o uso das dados pessoais tenha interesses financeiros, digamos assim. Bom, aplicação. Agora vamos entender um pouco, né? Encarregado de proteção de dados, ou Data Protection Officer, que é uma exigência aí da lei geral. Então, é um cara que ele vai ter que participar da implementação do sistema. A organização vai decidir, né, vai escolher quem é essa pessoa. Isso não é um cargo, ele é uma atribuição dentro de um cargo que já exista, tá? Isso pode ser um gerente que assuma essa atribuição. Ela vai ser responsável por aprovar adequações em processos. No caso, processos internos, né, da empresa, então as atividades da organização, ela vai precisar adequar. Ela vai capacitar a equipe, tá? Ela tem que capacitar a equipe. No caso, ela pode definir quem irá capacitar, né? Não precisa ser ela especificamente, gente. É bom deixar claro isso. Ela é o responsável por isso. Receber providência do tratamento das denúncias, receber a providência do tratamento. Então, se houver alguma denúncia, ela vai ser responsável por captar essa denúncia e tratar, comunicando isso junto aos titulares e também à NPD. A gente vai falar um pouco disso mais na frente, tá? E ela é responsável por garantir a comunicação em sinistros junto à NPD. Então, qualquer sinistro relacionado, é ela que vai entrar em contato com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tá? Os dados do DPO devem estar contidos no site da organização, para que haja essa respectiva comunicação. Bom, Data Mapping, relatório de impacto da proteção de dados. Esse relatório, a gente já viu em alguns vídeos anteriores, né? Por isso que é fundamental que vocês visualizem a playlist, tá? Ele vai descrever os processos, tá? Ou seja, os setores que tratam aqueles respectivos dados. A gente vai falar um pouco disso mais na frente. Ele vai trazer os riscos relacionados àquela atividade, que tem que trazer. É assim que a gente vai entender algumas determinadas cláusulas contidas na legislação. As medidas de controle e de mitigação vão estar definidas no respectivo mapa de processo e de riscos. E o procedimento para a proteção desses respectivos dados também vai estar lá, vai estar descrito, vai estar lá definido. Tá? Bom, esse modelo de relatório de impacto de proteção de dados, se vocês quiserem solicitarem, a gente pode enviar para vocês sem nenhum problema. A gente manda em PDF para você elaborar aí, tá? Mas a gente também atua com consultoria para a elaboração desse respectivo documento, para que você possa se manter aí adequado. A gente atende, como vocês viram anteriormente, a gente atende via Sebrae, atende de forma privada também. Para pequenas empresas, microempresas, a gente tem uma condição especial de atendimento aí, né? Então o valor ele passa a ser bem menor do que para uma média ou empresa de grande porte, tá? Mas a gente atende qualquer tipo de empresa. Contatos aí, né, gente? Você pode acessar ou mandar para a gente um e-mail via o e-mail que está passando aqui agora, diretoria@jconsultoria.com.br. Bom, com relação a nosso próximo conteúdo, digamos assim, né? Eu quero começar com vocês tratando das responsabilidades dos colaboradores, tá? Eu queria, inicialmente, antes de tratar sobre isso, indicar para vocês um vídeo. Existe um link aí na tela, youtube.com/watchn. Então, eu vou deixar esse link no descritivo do vídeo, todos os links eu vou deixar no descritivo do vídeo, que vocês vão poder ter acesso lá. Então, vocês podem visualizar, tá? Esse respectivo link e acessar o vídeo, que é muito legal. Esses vídeos complementares que eu estou colocando aqui. São vídeos na internet que eu recomendo demais. São vídeos geralmente postados no YouTube, tá? Bom, responsabilidades de colaboradores. Quais são essas responsabilidades? Porque você, como colaborador, tem um papel fundamental nesse processo, né? Você, como colaborador, que está assistindo esse respectivo vídeo.
Então, vamos tratar um pouco, vamos falar um pouco sobre isso agora. No que tange a responsabilidade, né? Então vamos lá. Entender a importância de segurança do tratamento de dados. Afinal de contas, você é peça fundamental em todo esse processo. Você pode causar um problema para a empresa, caso você, no manuseio dos dados, não siga corretamente as orientações que forem dadas, tanto do mapeamento como do levantamento de risco. Perceber os riscos do manuseio dos dados, você vai ter que entender, né, para tomar as devidas precauções e garantir as medidas de controle necessárias, ou seja, atentar aí, né, para, na sua rotina, na sua prática, perceber quais são as suas responsabilidades como colaborador nesse controle e executá-las em si, né? Vamos falar um pouquinho da abrangência agora, gente. A gente tem geralmente envolvido com a LGPD os seguintes setores: marketing, venda, RH, DP, compras e portaria. E como é que isso funciona? Marketing, porque geralmente vai usar informações, vai usar imagem de cliente, vai usar imagem de colaborador, né? E para fazer campanha. E isso é possível? Essa finalidade foi determinada, né, junto ao titular do dado? Então isso é uma pergunta, né? Então perceba que marketing se envolve bastante. A parte de venda geralmente pega dados do cliente, pega dados do proprietário, caso eu esteja me referindo ao cliente pessoa jurídica, e isso para confeccionar contratos. Então tem acesso direto à informação. Então a área de vendas também vai precisar aí, né, ficar atenta a isso. O RH, porque faz recrutamento e seleção, vai pegar dados de candidatos. O DP, porque vai ter acesso a essa informação para gerar uma folha de pagamento, etc. O compras, porque vai pegar dados, talvez, do fornecedor. E a portaria em si, porque geralmente pega e anota o dado, né, do colaborador que está entrando na empresa. Tá? E, ou seja, tem acesso a esse dado também. Veja que frase interessante. Apenas os dados estritamente necessários são disponibilizados. Então não tem por que a organização disponibilizar dados que o usuário não vai utilizar. É mais um risco desnecessário que você se submete. Então fiquem atentos a isso aí também. Tá? Bom, política de proteção de dados. A norma exige. O que é que eu recomendo? Que você dê um pause esse vídeo, vá lá no navegador, procure lojas americanas e acesse a política de proteção de dados da Lojas Americanas. É muito, muito curtinha, muito legal ela, entendeu? Então você vai perceber lá que ela tem alguns tópicos. Então, primeiro, a finalidade específica do tratamento, ou seja, para que ela vai usar os seus dados, tá? Quando você cadastra lá, a forma e a duração do tratamento, quanto tempo vai durar, quanto tempo ela vai manter seus dados, a identificação do controlador, e-mail, nome da pessoa do controlador, informações de contato do controlador, tá? Como eu acabei de falar, e-mail, o compartilhamento de dados, caso haja esse compartilhamento com qualquer outra empresa, isso vai estar dito lá, vai estar especificado lá. As responsabilidades dos agentes que irão tratar os dados pessoais, também vai estar lá. Tá? No caso, quem é responsável pelo quê? Né? No que tange ao operador e no que tange ao controlador. E os direitos do titular. Então, você como titular do dado, quais são os direitos que você tem como titular? Né? Então, isso vai estar dito lá, certamente, na política. Canal de comunicação com o titular. Deve ser mantido esse canal de comunicação. Para quê? Para a confirmação da existência de tratamento, ou seja, para confirmar que esse dado está de posse da organização. Para o acesso aos dados, identificar qual a informação que você como empresa tem do titular. Então tem que fornecer essa informação para o titular, caso ele solicite, via o canal já definido, né? A correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados, alteração de dados, a eliminação dos dados por solicitação do titular em ressalva ao artigo 16, né, que dita que quando a legislação determinar a manutenção do dado, vai ter que ser mantido, quando tiver relacionado à cobrança, crédito, vai ter que ser mantido o dado. A portabilidade do dado, né, ou seja, transferência de dado de uma empresa para outra. A informação a respeito das entidades às quais compartilhou o dado, então esse canal serve para isso, para comunicar ao titular isso. Caso haja uma ocorrência, ele tem que saber, né? Ele pode descobrir sozinho que houve ocorrência, então ele tem que entender o que é que você fez com o dado dele. Pode não ter sido você, mas pode ter sido um operador que causou um problema. Informações a respeito dos danos do não fornecimento de consentimento, ou seja, quando o usuário não consentir com aquele uso, o que pode acontecer de pior, né? A revogação do consentimento, quando é que isso ocorre, e a forma que isso ocorre.
Informações requeridas necessitam ser disponibilizadas em no mínimo 15 dias. Tá? Então, quando o titular solicita uma informação, a organização tem 15 dias para disponibilizar isso para o respectivo usuário. Procedimento de resposta a incidentes. Tá? Então, recomendo que vocês visualizem esse vídeo nesse link que está aí, vou postar o link também, tá? Como material complementar. E a NPD estipula um prazo de 2 dias úteis para comunicação de incidente. Comunicação ao usuário e comunicação à própria ANPD. Então isso tem que ficar claro, isso tem que ser rápido assim, ó. Vai lá e comunica que houve o respectivo problema. Claro que existe o bom senso, né? Às vezes você não tem mecanismo, ferramenta satisfatória que consiga divulgar, por exemplo, para um cadastro gigantesco de clientes aquela informação. Tá? Isso pode acontecer. E como observação, gente, é necessário um procedimento de emergência para casos de ocorrência. Então, aconteceu alguma coisa, aciona o procedimento de emergência que vai estar lá a comunicação NPD e que vai estar lá a comunicação respectivo usuário. Tá? Para tratar o vazamento do dado, existe uma sequência de ações. Primeiro, notificação do incidente e acionamento do time de resposta. Tá? É fundamental. Pode não ficar somente a cargo do encarregado ou do DPO esse tratamento. Você pode criar um comitê. A avaliação do incidente, a necessidade de comunicação à NPD, vai precisar comunicar, porque pode ser que o incidente não tenha acarretado na coleta de qualquer tipo de dado, e esse incidente seja um incidente improcedente para tratamento. Tá? Contenção e erradicação, ou seja, para tirar os sistemas de funcionamento, seria uma medida mitigatória. Quando você faz isso, quando você tira o sistema, como eu falei, você automaticamente reduz o impacto, né, daquela ocorrência. Se for invasão, por exemplo, né? E a erradicação é tentar eliminar dentro do possível os problemas que forem ainda mantidos. Por exemplo, o hacker pode ter deixado lá um trojan, um cavalo de Troia, um vírus, seja lá o que for, e que vai precisar ser erradicado ali. Né? A recuperação dos dados pode ser via servidor, se estiver armazenado no servidor externo, né? Na nuvem, por exemplo, você baixa essas informações e retorna a aplicação, digamos assim, né, a organização. Levantamento das lições aprendidas, análise de vulnerabilidades para entender por onde é que esse hacker, né, entrou, por exemplo, e realizou essa coleta de dados. Então, geralmente se contratam empresas terceirizadas que são especialistas nisso. Ela vem, simula uma invasão para identificar onde é que essas portas estão abertas, digamos assim. E a documentação do incidente, ou seja, documentar todo o vazamento que ocorreu com os devidos detalhes para que isso fique claro e isso sirva de experiência para próximas ocorrências, digamos assim. Tá? Que é o que eu falo no item 5. Né? Eu falei muito análise de vulnerabilidades, mas quando o que tange as lições aprendidas eu descubro onde é que está, trato e tomo ações ou reviso processos para que não aconteça de novo. Tá? Bom, a empresa assegura que qualquer pessoa que venha a ser autorizada para realizar o tratamento de dados pessoais provenientes do cliente, incluindo seus sócios, representantes, funcionários, agentes subcontratados, assumirá a obrigação de confidencialidade, seja por contrato ou declaração. Então, quando a gente fala em operador, ou seja, você como controlador da empresa enviando dados para o operador, ele tem que se comprometer com a confidencialidade com outros itens da própria LGPD. Com a LGPD como um todo, digamos assim, né? Então, aí nesse link, vocês podem dar pausa no vídeo, vocês podem ir lá no descritivo, pegar esse link e colocar lá, que vocês vão ver um modelo de termo de compromisso do cliente da conexão NF. Então, tudo isso você pode conseguir lá também. Aí, tá? Por isso que eu falo, gente, assistindo esses vídeos aqui, essa playlist, você pode auxiliar a sua empresa nessa adequação. Tá? A consultoria seria importante para validar. O que é que eu recomendo também? Denise, eu não quero contratar consultoria. Beleza, não estou podendo agora. Então pega um funcionário, pede para ele adequar, assistir esses vídeos, essas playlists. E no final você contrata a gente somente para fazer uma auditoria, para verificar se tudo aquilo que ele fez está de acordo. E quando a gente fizer isso, a gente identificar as não conformidades e ele trata aquilo que não estiver de acordo. Basicamente, isso facilita muito, isso reduz custo para você como empresa. Tá? Consentimento do proprietário, consentimento do titular. E a gente fala em cliente, a gente fala em funcionário, potenciais funcionários, candidatos e fornecedores. Então, se essas partes elas disponibilizam dados, então esses dados eles terão aí que ser, como é que se diz? Eles terão que ser consentidos pelo titular. Tá? É necessário que eles aceitem essa finalidade e aí embaixo tem um modelo que vocês podem visualizar. Vocês também esse link vai estar no descritivo.
Você copia esse link, você coloca lá e dá um enter e você vai ter acesso diretamente a esse modelo aí de termo de consentimento, tá? Consentimento do respectivo proprietário do dado. Bom, lembrando o seguinte, tá? Quando eu falo em termo, né, você pode simplesmente fazer uma adequação no contrato de trabalho, né, no contrato com o operador, para que ele se adeque aí. Então, não necessariamente precisa ser, né, na verdade, um termo, né? Só uma adequação de contrato já serviria. E sobre o consentimento do uso de dados, vamos conversar um pouquinho sobre isso, ó. Quando é que eu peço? Sempre quando for necessário o uso de informações pessoais ou sensíveis, vai ter que haver o consentimento. Segundo, o registro ele pode ser físico ou ele pode ser eletrônico. Então, a assinatura digital também é possível. Terceiro, para registros físicos, a cláusula precisa estar destacada. Então, no contrato em si, você pinta lá de negrito aquela finalidade. A finalidade do uso precisa estar expressa. Toda a finalidade do uso vai ter que estar lá no respectivo contrato. Garantir informação ao titular no caso de mudança de finalidade. Então, caso o titular ele vá mudar aquela respectiva finalidade do uso, ele tem que revogar isso, mudar o termo, né? Revisar o contrato aí. Sexto, fornecer ao proprietário do dado um canal para revogar o consentimento. Então, se eu não quero mais consentir no uso do meu dado, eu vou lá no canal como titular e solicito a revogação do consentimento. Isso também tem que ser possível. Tem que ser permitido isso ao usuário. Deixa claro o compartilhamento de dados, caso necessário. Então, compartilhar o dado com outra unidade da empresa, compartilhar o dado com outra unidade já fora do país, isso tem que ficar claro. Informar ao titular do uso de dados para fins legais, em ressalva quando a lei não permitir. Tá? Então, qualquer solicitação de dados, seja por um órgão regulador, isso também deve ser comunicado ao titular, tá? Em ressalva quando um processo de investigação, por exemplo, a Polícia Federal está investigando. Então, aquela investigação ocorre sob sigilo. Não precisa fornecer, né? Você como empresa não vai avisar para o proprietário, o titular do dado, que a Polícia Federal está investigando ele. Então, não faz sentido porque a lei não permite em si. Então, para uso de dados de criança, será necessário consentimento de responsável, como a gente já havia visto ontem, um consentimento escrito. Informar quando houver transferência internacional de dados e o tipo de tratamento. Então, se houver essa transferência aí, né, internacional, como é que isso vai ser tratado? Isso vai ser dito também. Informações quanto a cookies. Os cookies, que são aquela captação da percepção do usuário quando estão acessando um site, isso também aí é fundamental que haja um consentimento dessa captação de dados, tá? E o que é cookies, gente? Cookies não é biscoito, tá? Cookies aí são pequenos arquivos de texto ou fragmentos de informação que são baixados em seu computador, smartphone ou qualquer outro dispositivo com acesso à internet quando você visita a nossa aplicação. Então, visitou lá, ele coleta aquela informação. Ele contém informações sobre a sua navegação em nossas páginas e retém apenas informações relacionadas às suas preferências, o que você escolheu, por quanto tempo você passou. Então, essas políticas de cookies, para ilustrar melhor para você, eu recomendo que você acesse esse site, o link também vai estar no descritivo, e lá você vai dar de cara com a solicitação de permissão de uso de cookie, que vai estar no rodapé da página inicial do site da Petrobras, tá? O que eu recomendo? Quando você fizer isso, você vai clicar lá nos tipos de permissões, porque a Petrobras ela permite que você defina o que é que você vai escolher no que tange ao uso daqueles respectivos cookies. Empresas que não usam cookies não vão precisar dessa respectiva informação em seu site, tá bom? Bom, eliminação de dados. É necessário definir o tempo de guarda pela empresa daqueles dados, tá? Tem que estar descrito em algum documento. A organização convém que diga isso para o usuário e que também não guarde por tempo superior ao que definiu. É necessário definir forma de descarte ou descaracterização daquele respectivo dado. Então você pode triturar ele, né, em máquina desfragmentadora, você pode descaracterizar o HD, seja lá o que for, tá? A informação pode estar contida no data mapping ou na matriz de registro para empresas que possuem ISO. Então, no próprio fluxo de dados, eu posso citar lá quais são os documentos e o tempo de guarda. Ou então eu posso definir isso nas matrizes de registro para empresas que são certificadas na ISO 9001. Bom, transferência internacional de dados. Deve ser feita somente para países com proteção compatível. Então, para países que têm uma legislação mais amena, deve estar muito bem acordado aí, né, quais são as diretrizes de controle desses dados. A garantia de regime de proteção de dados através de cláusulas contratuais, normas corporativas globais, selos, certificados e códigos de conduta. Então, é isso que vai garantir essa proteção
nos moldes da LGPD, né? Quando os países eles possuem essas normas específicas, como nós temos aqui, né? Como a Europa também tem, a GDPR. Sigilo de segurança em TI, tecnologia da informação. Vamos levar um papo sobre isso. O TI ele tem um papel fundamental nessas respectivas, nessa norma, tá? Ele tem que garantir o sigilo da informação. Então, os controles que estão contidos no data mapping, muitos eles são aplicados aí, ou são mantidos pela própria área de tecnologia da informação. O TI tem que ter um controle de acesso e restrição para funcionários e terceiros, ou seja, o acesso que ele permite, que o setor determina, quando eu falo setor, eu falo líder do setor, determina que aquele colaborador tem que ter, isso é repassado para a tecnologia da informação e a tecnologia da informação vai lá no sistema e cadastra somente acesso àquelas informações que são restritamente necessárias, tá? Do usuário, do titular. Bom, esse acesso ele deve gerar um log. Para quê? Até para investigação. Digamos que eu tenho uma pessoa mal intencionada que vai lá e comete algum delito dentro do sistema. O log de acesso vai identificar quem foi, o que foi que executou. Então é conveniente que a organização possua essa identificação de usuário por log, por tipo de acesso que realizou. Procedimento para resposta a eventos em comunicação com comunicação ao titular, a NPD, é fundamental, tá? Por quê? Quando há um tipo de evento, quando há um tipo de sinistro, deve haver essa comunicação que a UTI pode ajudar muito nisso, até no disparo de uma mala direta, né? Até ficando responsável pelos procedimentos burocráticos requeridos pela NPD nessa respectiva comunicação. Então tudo isso aí pode ser um papel. E no processo de criptografia e anonimização, tá? Caso haja dentro da organização de sistemas, né, que vai, como eu falei antes, reduzir a necessidade do atendimento à Lei Geral de Proteção. Então, quem mantém isso, ou seja, quem contrata esses serviços, quem solicita que o sistema possua é o próprio TI. Esse processo de anonimização e criptografia. Então, ele pode testar, inclusive, esses processos da organização para ver se eles são efetivos, tá? Bom, o que acontece? Nós temos um exercício final, tá? Que ele está contido neste link aí. Caso você queira, você participou de todos os vídeos, as videoaulas que eu postei aqui no YouTube, né? A playlist completa, assistiu tudo, verificou os exemplos, verificou tudo. Então, recomendo que você corra aí para o link da descrição, para esse link, clique nele e execute, realize o exercício final. Caso você obtenha 7 pontos, a gente vai emitir um certificado para você, mas a gente só vai efetuar a correção do exercício se você mandar um e-mail para a gente aqui, ó, nesse e-mail abaixo, tá? Que a gente vai te mandar as condições, a gente cobra para quem faz consultoria com a gente, isso é free, não vai pagar nada, tá? Agora mesmo eu estou para emitir 40 certificados de uma empresa que a gente aplicou o treinamento, tá? Mas para quem não está utilizando nosso serviço de consultoria, basta mandar um e-mail que a gente passa aí as condições de pagamento que são necessárias. Aí vai passar o valor, né, que a gente cobra uma taxa para que a gente possa emitir o certificado. Denise, para que esse certificado? Gente, qualquer ação que você toma de forma proativa como empresa para demonstrar que você está preocupado com o LGPD é importante no caso de um evento. Então, por exemplo, digamos que houve uma denúncia à NPD relacionada à sua empresa. Aí você vai lá e fala, olha, a gente já está implementando, a gente está com um funcionário responsável por isso, a gente participou por treinamento, está aqui os certificados. A visão de quem está monitorando, de quem está olhando é outra, entendeu? Ele não vai ver da mesma forma. Então, ele vai ver que você está atuando de forma proativa. Então, por isso que é fundamental que vocês participem e façam. Outra coisa, você não é dono da empresa, mas você é funcionário. O que você acha? Qualquer empresa que você for hoje em dia, que você vai lidar com dados pessoais, vai querer o seu conhecimento a respeito da LGPD. Então, é importante que você faça esse curso e que você coloque no seu currículo, tá? Curso sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, quando o cara for te contratar, que for colocar você para mexer com dados pessoais, ele vai entender que você percebe a importância e vai se preocupar menos, né, a nível... Ou seja, vai ficar mais feliz, na verdade, vai entender que você é mais competente para tal. Tá bom, gente? Então é isso, espero que tenham gostado, tá? E até a nosso próximo encontro, nosso próximo curso. A gente vai finalizar o PBQPH, vai finalizar o de gestão de estoque, tá? E
e a gente está pensando aí, 17025 já está no ar, a gente está pensando aí em trazer um específico para compliance. Mas até o nosso próximo encontro.